Olá, gente, eu estou aqui com o Cássio. Cássio é essa pessoa incrível, essa pessoa comunicativa. E eu tenho certeza que hoje ele vai trazer assim, uma palavra bem bacana para a gente, que todos vão se amarrar. Cássio, fique à vontade, seja bem-vindo ao nosso terceiro podcast. Olá a todos os internautas, todos que estão acompanhando aqui esse podcast da Cláudia. Fiquei muito feliz e honrado pelo convite. Estou aqui para contribuir, para compartilhar com esse debate construtivo sobre educação, por pessoas que são apaixonadas pelo conhecimento e por compartilhar tudo isso para transformar o mundo num lugar melhor. Quando eu recebi o convite, fiquei honrado e lisonjeado. Estou aqui e estou à disposição. Legal, bacana isso demais. Gente, olha, o Cássio ele já realiza um trabalho com jovens. É um trabalho muito provocativo e que tem um resultado muito bacana. Cássio, me conte um pouco aí em relação ao seu trabalho que você desenvolve com os jovens. Por que você desenvolve esse trabalho? O que é que você vê assim de algo positivo no que você está contribuindo para o desenvolvimento desses jovens? Então, Cláudia, eu aprendi assim, a gente descobre a nossa missão quando a gente descobre algo que incomoda a gente. E eu tinha um sonho dentro do meu coração de ser palestrante. Eu sou de família muito humilde, do interior, e eu tinha um pensamento que dizia que, por estudar em escola pública, eu não poderia chegar muito longe. Por ser filho de um caçambeiro, eu poderia não ser um palestrante. Palestrante tinha que vir de fora, tinha que ter os cabelos grisalhos, tinha que ser experiente, e as pessoas tinham que ter o dom da comunicação. Por causa disso, eu me privei de realizar o meu sonho durante muito tempo. Até o dia em que eu descobri que isso não passava de uma mentira dentro da minha cabeça, de uma alimentação, de um condicionamento que eu mesmo criei. E a partir do momento em que eu me libertei daquilo, eu comecei a enxergar quantas pessoas também estavam vivendo abaixo daquilo que elas são capazes por conta desse condicionamento, dessas mentiras que elas compram como verdade. Ali eu descobri a minha missão e eu comecei a entender que eu poderia ajudar outras pessoas a desenvolver habilidades socioemocionais, habilidades que elas ainda não tinham para destravar esse potencial que elas têm. E a timidez, por exemplo, é um grande vilão. O fato de você acreditar que você não pode se comunicar, que comunicação é um dom, trava os seus recursos, trava você de poder colocar no mundo em uso o seu potencial, os seus pontos fortes, os seus talentos. E aí eu descobri a minha missão. E hoje, através das formações que eu fiz de PNL, coaching, hipnose e psicologia positiva, eu desenvolvi um trabalho que eu chamo de intervenção positiva, onde eu ajudo as pessoas a destravarem, desbloquearem ou de pensamentos, ou de traumas, ou de bloqueios que estão ligados ao passado e que impedem essas pessoas de serem aquilo que elas nasceram para ser. E a gente tem trabalhado com um foco muito grande na baixa autoestima, porque a baixa autoestima, ela catalisa outros desafios emocionais, como por exemplo a ansiedade e a timidez excessiva, que é um grande vilão na vida dos adolescentes, dos jovens, e que destrói, que trava muitas carreiras que podem ser carreiras promissoras, mas que deixam de existir por conta da timidez. Inclusive a timidez, ela barra até grandes ideias. Grandes ideias morrem, grandes talentos deixam de existir por conta desse bloqueio, por conta desse grande obstáculo que é a timidez. E a gente trabalha muito focado no desenvolvimento dessas habilidades, como liderança, comunicação, para que esses jovens, para que qualquer pessoa possa alcançar o máximo daquilo que ela pode, o seu potencial, colocar em uso. Ô Cássio, eu sei que você realiza um trabalho na Bahia toda com jovens, eu acompanho isso nas suas redes sociais. E você tem um resultado disso depois, ou assim, você faz um trabalho, mas assim, como é que você sabe do resultado depois desses jovens? Ou é um trabalho sistemático que ele acontece? Se você vai hoje numa cidade, você faz aquilo ali, é pontual, mas aí depois, como é que você colhe o resultado disso? Como é que fica? Você está entendendo? Tipo como se fosse um feedback depois, do trabalho que foi realizado, né? Porque você mexe com questões emocionais, né? Tem toda a questão que você falou de crenças e tal, que são adquiridas muitas vezes na infância, que leva para a vida, e o quanto isso trava esses jovens. Mas assim, do resultado que fica, né? Como é que você colhe isso depois?
Então, a gente trabalha com um treinamento de impacto, certo? E a gente usa muito as redes sociais. As próprias redes sociais, a gente potencializa para conquistar esse feedback e fazer com que ela seja uma referência positiva e não uma referência que cria uma pressão na vida da pessoa. Então, as redes sociais, elas ditam um padrão de perfeição, principalmente o Instagram, e que faz com que muita gente se bloqueie e deixe de fazer aquilo que precisa ser feito por conta do perfeccionismo, o bloqueio do perfeccionismo. Então, a gente usa essa própria estratégia de fazer com que as pessoas deem o feedback nas redes sociais, fazendo stories. Então, assim, existe um trabalho social que eu faço, que não cobro nada, onde eu dou um livro digital para as pessoas que são tímidas. Eu tenho várias aulas gratuitas disponibilizadas, mas para que essas pessoas possam receber essas aulas, elas se cadastram nas minhas redes sociais, elas se cadastram numa lista de transmissão que eu faço, e ali elas vão recebendo sempre as informações e a gente também colhe o feedback. Ou seja, todo mundo que passa pelo processo para vencer a timidez, no caso desse exemplo, ela tem que passar por alguns desafios, vão mandar uns stories. Então a gente sempre está incentivando a pessoa a usar as redes sociais para vencer esses desafios. E ali elas já começam a postar e me marcar. Elas começam a testemunhar e falar, olha, destravei. Então a gente usa uma linguagem de desafio para que elas se sintam mais engajadas e possam também mostrar que elas conseguiram fazer aquilo e me marcar nas redes sociais. Então a gente está sempre em contato com todo mundo que foi impactado por alguma palestra, por algum treinamento. Então a gente tem esse banco de dados todinho. Ah, legal, agora eu entendi. Então quer dizer que você realiza um trabalho com esses jovens para destravar, né? Destrava esses jovens que muitas vezes são pessoas tímidas, são pessoas que não acreditam no seu potencial, e aí você faz esse trabalho e depois o resultado disso aí você vai acompanhando nas redes sociais. Exatamente. Muito bacana. Legal. Aí, eu fiquei sabendo disso hoje, eu não sabia que era dessa forma. Cássio, você sabe que a espinha dorsal do ensino médio é o projeto de vida, né? Você fez um trabalho aqui na escola com os alunos e foi um trabalho muito interessante, eu achei fantástico. Depois você fez com os pais. Eu acho que as escolas podem, gente, entrar em contato com o Cássio, as escolas que têm ensino médio. Depois você vai me pagar o cachê de eu estar fazendo essa propaganda aqui, para poder contratá-lo para ir fazer um trabalho que vale muito a pena. Eu levo você junto, porque você foi a mentora da ideia. Sem você eu não vou. E aí o Cássio realizou um trabalho aqui, foi interessante. E o projeto de vida, que nós temos o projeto de vida aqui na escola, ele é a espinha dorsal do ensino médio. Como é que você vê hoje o projeto de vida? Você acha que é algo novo, as escolas estão começando a trabalhar, aqui nós já começamos, mas você enxerga que isso vai trazer um resultado bacana para esses jovens, o projeto de vida? O que é que depende para que a escola tenha realmente um resultado satisfatório nesse projeto de vida, que é uma proposta da BNCC, uma proposta para o currículo dos jovens aí que estão entrando ou já estão no ensino médio? Olha, chegou em tempo muito proveitoso, a gente já estava muito ansioso por isso, por essas transformações do ensino. A gente já sabe que a gente estava vivendo um modelo de ensino do século XIX, com professores, né, que já foram formados no século XX e em pleno século XXI, com uma gama de tecnologia dentro, né, desse contexto desses jovens da geração Z. E é um desafio para todos, né, para a escola, para a família, para o poder público. E chegou uma hora muito oportuna, mas que nós precisamos ainda de um tempo para a gente amadurecer. Algumas escolas, como a sua, por exemplo, já saíram na frente. Entretanto, é um trabalho em conjunto, que não adianta apenas a escola ter todas essas ferramentas, ter toda a inovação, as ideias maravilhosas que você tem, se não tiver também essa harmonia, essa sincronia entre a família também e o aluno. Então, assim, eu acredito que vai dar certo, vai dar muitos frutos. Eu acredito que quando começar a mostrar já os primeiros resultados, vai despertar, eu acho que o desejo maior dos alunos de poder se engajarem mais nos estudos, porque, né, antigamente eles faziam também uma parte por obrigação naquela matéria que ele não tinha mais afinidade, e agora
o que ele usava o tempo, a carga horária dessa matéria, vai ter outras coisas, outros projetos, né, diferentes que vão começar a entrar dentro da escola. Eu acredito que isso vai dar um up e vai contribuir para a formação de melhores profissionais que estão mais conectados com um propósito, com algo muito maior. Mas para isso eu acredito que as escolas precisam se balizar, elas precisam entrar nesse alinhamento que você já está fazendo aqui na escola, e que eu acredito que ainda vai demorar um tempinho para que todos possam entender na sua totalidade como é esse projeto, inclusive aquela parte flexível que eles podem acrescentar, né? Porque às vezes as pessoas podem ficar ali, estou fazendo aqui a minha parte, né? E com isso não inovar. Então a gente precisa acompanhar essas mudanças que estão acontecendo o tempo inteiro na internet, são mudanças rápidas, e a gente precisa estar conectado para que a gente também não caia no mesmo erro de estagnar de novo. Por exemplo, se eu te fizer uma pergunta, eu vou fazer essa pergunta. O que é que você acha do jovem de hoje para o jovem, vamos dizer, o jovem assim, da década de 70, de 80, até de 90? O que é que você vê assim de diferente? Olha, antigamente a gente estava muito focado na estabilidade, na questão de defender a família, e em função da qualidade, em função de alguns valores que eram morais, assim, que eram como aquela coisa assim que aquela pessoa que falava assim de dar a palavra e não voltar atrás, de não fazer feio e de dar orgulho para os pais e de seguir em diante. Era um compromisso mais assim familiar. E eu vejo que hoje essa juventude de hoje, essa geração Z, ela está conectada com o mundo, porque como a gente se uniu e o mundo inteiro está conectado, o que acontece? Um problema que acontece em outro país afeta a gente. Eu vejo hoje a minha filha de 15 anos envolvida em várias causas, como por exemplo racismo, como por exemplo preconceitos, questões ambientais. Ela é uma defensora dos animais, decidiu por conta própria parar de comer carne. Onde tem uma postagem, ela está lá conectada, às vezes eu fico impressionado. Então os jovens de hoje, eles estão mais conectados com essas causas, com esses propósitos, e eles estão muito voltados para aquilo que é politicamente correto. Para eles isso tem um significado maior do que simplesmente ganhar dinheiro. Então antigamente era muito focado nessa questão de fazer carreira, aquela coisa toda, e hoje eles estão mais voltados com o propósito, justamente porque o mundo conectado, a gente passa a entender e absorver outros problemas maiores. Com certeza, eu também vejo isso. Eu, quando converso com jovens, essa rapaziada aí de 15, 16 anos, eu fico impressionada com o poder de argumentação, com o conhecimento que eles têm. Claro que eles não têm o conhecimento de mundo que nós temos, mas assim, eles falam as coisas assim com muita base, com muita segurança. Eu fico assim impressionada. E é justamente o que você falou, a família ela precisa se aproximar, ela precisa estar junta, precisa conhecer, precisa dialogar. O jovem de hoje ele tem a cabecinha muito aberta porque ele recebe muitos estímulos, e aí é preciso entender todo esse contexto, porque quando não entende, aí bate de frente e aí a gente tem problemas. Eu acredito muito no diálogo, eu acredito muito no diálogo familiar, e acredito nesse jovem de hoje. Eu vejo assim o projeto de vida na escola, a proposta de ensino médio. Claro, nós sabemos que ainda está incompleta, que tem muita coisa ainda para ser feito em relação ao currículo, mas eu vejo assim, projeto de vida nas escolas, com essa parte flexível, que depois o menino vai poder escolher o que é que ele quer fazer a partir da segunda série do ensino médio, se ele quer, qual a área que ele quer seguir, porque, por exemplo, se ele vai fazer, eu quero ser médico, e muitas vezes ele vai querer ser outra coisa, eu quero ser médico. Então, se ele for fazer medicina, então ele tem que focar muito na área de ciências da natureza, na área de matemática, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que deixar muita vontade, muito diálogo. Tem as novas profissões aí, coisas que a gente nem conhece, chegando, e eles com muitas habilidades para isso, e muitas vezes nós que somos lá da década de 60, 70, 80, estamos com a cabeça um pouco fechada para poder entender esse jovem de hoje, entendeu? Eu vejo assim como um potencial bem bacana. Mas que leitura você faz assim, que mensagem você deixa para esse jovem de hoje? Porque assim, claro, tem muitos pontos positivos, mas a gente enxerga também algumas coisas relacionadas à questão de muito medo, de muita timidez. Eu também percebo isso.
eu vejo que antes, quando a gente fazia uma brincadeira assim na escola, que eles tinham que brincar, aquela coisa toda, eu via que esses meninos participavam mais, interagiam mais. Hoje não, hoje o jovem que está ali naquele cantinho, ele está com o celularzinho dele, ele não interage, muitas vezes ele não conversa, ele entra naquele mundozinho dele, porque muitas vezes ele acha que o mundo virtual, ele é real também, né? Então, que mensagem você deixa para esse jovem que muitas vezes está perdido, que tem o seu potencial, mas que não sabe que tem, né? Que mensagem você deixa? Então, a mensagem que eu deixo é a mensagem de não se conformar, não aceitar menos que o melhor que você é capaz. Um grande bloqueio que acontece com a gente sempre é quando você não consegue fazer algo e você não consegue fazer, ou você não ter a forma, a estratégia certa para conseguir, a sua mente acaba gratuitamente generalizando de que você não é capaz. E aí você encerra aquele ciclo e desiste de tentar uma nova vez. Então, o que acontece? Os jovens de hoje, eles têm também uma questão que é, eles não estão totalmente preparados para frustrações. Você é educadora, você é professora, você já deve ter visto que os pais dessa nova geração trazem a mochila do aluno, mesmo do ensino fundamental, até a sala de aula. Um aluno que já pode começar a entender o peso da sua mochila, eu digo peso de uma maneira figurativa, né? Se dá para trazer a mochila, para ele começar a entender que ele precisa carregar a mochila dele, que ele tem uma responsabilidade. Então, e tem pais do ensino médio que estão carregando a mochila até hoje, desse aluno. Então, e o fato de você carregar a mochila, de uma maneira metafórica falando aqui, é o fato de dizer sim para tudo e não ensinar esse jovem, esse adolescente, que muitas vezes ele tem que aprender o não, ele tem que entender que nem sempre ele vai conseguir tudo e que às vezes vai dar errado. Então, assim, os alunos, os jovens, adolescentes, muitos deles não estão preparados para essas frustrações. Então, assim, é preciso aprender a ressignificar os erros, aquilo que não dá certo e continuar tentando se conhecer. A gente está tão no piloto automático, a gente não para entender os nossos pontos fortes, os nossos potenciais. E muitas vezes a gente fica querendo seguir um padrão e a gente não entende que a gente tem uma individualidade poderosa e que é nessa individualidade que está a nossa beleza. É nessa autenticidade que está o nosso maior poder de sermos nós mesmos. E é essa autenticidade que carrega as oportunidades e as possibilidades que nós temos de nos diferenciar no mundo altamente competitivo, no mundo que é implacável, num mercado que não passa a mão na cabeça de ninguém e que não basta você ser bom, você tem que ser excelente. Então se conheça, porque dentro dos seus pontos fortes pode estar o seu diferencial, pode estar aquilo que vai te impulsionar na sua carreira e na sua vida. Não aceite menos que o melhor que você é capaz e valorize, passe a olhar mais para você, aprecie os seus pontos fortes. Porque quando você não aprecia os seus pontos fortes, quando você não olha para o que você tem de bom, você passa a buscar soluções fora de você. E aí você passa a depender de gurus, e você passa a depender de mais e mais coisas externas, e você esquece de olhar para você e acaba achando que você não é capaz, fica travado e não vai para frente, não realiza nada e fica sempre dependente. Daqui a pouco o pai e a mãe estão carregando a mochila sua aí, você com 30 anos em casa. Verdade. É isso mesmo, é a realidade que a gente realmente percebe hoje, né? É muita redoma. Eu acho que quando a gente olha para o jovem de 70, de 80, né, aquele jovem que tinha mais autonomia, eu acho até pela questão de não ter realmente condições, né, e de ter que Era mais difícil tudo, né? Era tudo muito mais difícil. Eu tive por mim, com 12 anos, eu já colocava lá as crianças na sala para poder dar aula, porque eu tinha que ter meu dinheirinho, né? Então, assim, eu acho que hoje é muita proteção e termina que esses meninos, eles não desenvolvem. E eu vejo assim um potencial gigantesco, mas a proteção da família, por não entender tudo isso, termina travando, né? É preciso deixar que esse jovem fale, é preciso deixar que esse jovem se expresse, porque potencial para isso tem. E estamos aí, gente, em um mundo totalmente conectado, tantas informações, tanta coisa, coisas que a gente não tinha antes.
Então, o que a gente precisa estimular esse jovem para que ele tenha realmente autonomia. Porque ele tendo autonomia, ele vai crescer, ele vai desenvolver. Gente, olha esse bate-papo incrível com o Cássio. Eu vou pedir agora que o Cássio já finalize aí, ele já deu aí suas palavras finais falando para os jovens, mas fale um pouquinho do seu trabalho, fale um pouquinho das suas redes sociais. E assim, eu amei, achei fantástico o bate-papo. Foi algo que você falou para jovens, falou para pais, e foi algo assim muito bacana. Eu estou sempre aqui para contribuir, para ajudar. Toda vez que você me chamar, eu vou vir, porque eu acredito que essa é a minha missão. Como a gente falou um pouco sobre um dos desafios que os jovens passam, que é a timidez, quero aproveitar aqui e deixar aqui a minha rede social, Cássio Portugal, no Instagram, com 2 L's no final, é onde tudo começa. Se você tiver um desafio com a timidez, tem dificuldade de se comunicar, basta me seguir, me chamar no direct, que eu vou te enviar gratuitamente um e-book, né, como vencer o medo de se comunicar, e outras aulas também, se você quiser. Lá tem aulas sobre criação de conteúdos, lá tem aulas sobre vencer a timidez, como falar em público, tudo gratuitamente para poder ajudar. E a palavra final que eu quero deixar a palavra para os pais em relação ao diálogo e à paciência que é preciso desenvolver nesse processo de transformação para que possa vencer esse conflito de gerações, já que é um desafio que faz parte, todo mundo tem uma parcela de contribuição. É um desafio para a escola, porque a escola já tem as ferramentas, mas a escola tem uma demanda gigantesca que vem para ela. Por exemplo, de um aluno que a mãe não conversa com ela. Então veja só, a escola já está aqui preparada para atender com todas as ferramentas, mas a mãe não conhece a própria filha, não sabe dos potenciais, dos pontos fortes, o que a filha quer ser, quer fazer, e acaba incentivando, influenciando a filha de uma maneira impositiva ali, autoritária, fazendo com que haja pressão, fazendo com que haja medo, e onde há medo, há paralisia. Aquele aluno não consegue ser criativo, não consegue ser proativo, não consegue colocar em uso os potenciais que ele tem, porque ele tem que cumprir uma obrigação. Então isso não é bom. Então vamos trabalhar essa questão do diálogo entre o filho e o pai, para que possa haver essa harmonia, essa sincronia entre esse potencial, para que o aluno possa dar o seu melhor e ele possa utilizar os recursos que a escola está colocando à disposição para que ele se desenvolva nesse novo modelo do ensino médio, nesse projeto de vida, para que ele possa alcançar a sua realização e essa harmonia entre o seu propósito e também, né, a sua independência financeira, que é o que os pais desejam. Mas tudo começa pelo diálogo e pela paciência, porque você precisa entender, o pai precisa entender que cada um de nós tem um modelo de mundo diferente. Se você não entender que a sua época é diferente, a sua época era a época do Nokia 3310 e que agora é tudo no touch. Se você não entender que agora é diferente, a velocidade, a quantidade de informações que os filhos têm é muito diferente. Então assim, tem que ter paciência. Paciência, diálogo, esse é o segredo, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Gente, esse foi o Cássio Portugal, com o nosso 3º podcast. Logo, logo vocês vão conferir lá no canal do YouTube. Como é o nome do canal? Que eu sempre esqueço? Quero Dica. No canal Quero Dica, vocês conferem lá esse podcast com Cássio Portugal. Nossa, muito rico, Cássio, eu te agradeço a oportunidade, né, de você estar aqui com a gente. Você é um parceirão, sempre que a gente precisa aí, você chega junto, e eu só tenho a agradecer. E agradecer também a equipe do 7x7 que está aí. Obrigada. Valeu, gente, obrigada.